Posso ser totalmente honesta? Ninguém sabe tudo. Tudo está em movimento o tempo todo. Quer ver um exemplo? Pense num dado. Descreva esse dado para mim. Escreva aqui no chat. Como foi pensar no dado? Como é o seu dado? Eu vou trazer aqui alguns exemplos que poderiam estar acontecendo. Então, vamos pensar. Deixa eu copiar aqui a tela. Seu dado foi amarelo com pontinhos pretos? Foi preto com pontinho branco? Foi verde com pontinho preto? Como que ele foi? Ele foi um dado divertido, exageradamente colorido? Ele foi diferente? Como é que ele foi? Com números? Com números? Na verdade, não foi um dado, ele foi o quê? Então, ele foi num outro formato, com números grandes? Ele foi em formato circular? Então, me conta como é que foi o seu dado. Como foi essa descrição? A partir desse momento, nós podemos relembrar de alguns pontos importantes. Porque se eu te fizer essa pergunta daqui uns 10 anos, por exemplo, talvez o seu dado seja completamente diferente. E por que acontece isso? Porque, num primeiro instante, a gente verbaliza um tipo de dado. Porque lembra que a gente tem as ideias, elas estão passando por aqui. E aí, o que acontece? Quando eu automatizo, ela se transforma em caixinhas. Vamos relembrar a figura? Essa figura, só para elucidar. Então, a sua caixinha, o que você memorizou no seu cérebro, é um dado branco com pontinhos pretos. A outra pessoa foi um dado preto com pontinhos brancos. A outra foi um dado vermelho com pontinhos verdes. A outra foi um dado branco com números grandes, porque as ideias estão passando. E aí eu escolhi uma para registrar, para automatizar, ou porque eu só vi esse tipo de dado, eu só conhecia esse tipo de dado. Então, eu memorizei dado é essa imagem, porque o cérebro trabalha por imagens. Então, toda vez que eu lembro disso, então fica muito mais fácil de eu lembrar que eu preciso me abrir para conseguir ouvir o que o outro está dizendo. E também entender que o que a pessoa está dizendo é o que ela tem registrado no cérebro dela, é a experiência dela. Então, se ela te dando um conselho, se ela está te respondendo, é calcado com o registro cerebral que ela tem e as experiências vividas na vida dela. Então, a experiência dela é diferente da sua. Quando eu lembro disso, eu me abro. Ao me abrir e silenciar, sem reagir, porque a pessoa está falando, eu não vou dar minha opinião, eu não vou corrigir, eu não vou impor o meu conhecimento em cima dela. Então, o que acontece? Eu consigo construir um diálogo. E construindo um diálogo, eu consigo me colocar no lugar dela. E a partir desse ponto, eu começo a ouvir diferente, entender diferente, criar novas conexões cerebrais e até falar diferente, me expressar diferente. E lembro também que nossa cultura está no triângulo dramático. Lembra do triângulo dramático que eu venho falando para vocês em vários vídeos? Então, só para relembrar um pouquinho. Então, se eu me coloco como vítima, automaticamente eu coloquei a outra pessoa como
opressor, perseguidor. E automaticamente eu preciso de alguém para me salvar. Quem é que vai me salvar? O padre? O pai? O professor? O juiz? Então, aí eu me lembro disso e quebro essa questão de vítima. Porque toda vez que eu falo, ele fez isso, ela fez aquilo, eu não fiz. Eu sou a vítima. Ou se eu me coloco como salvadora, que é aquela que toda hora quer dar sugestão, solução. O cérebro masculino normalmente faz isso. Ele busca a objetividade, a retidão. Eu vou trazer um outro vídeo, vou gravar um outro vídeo aqui para vocês, para falar sobre isso, como que os cérebros trabalham diferente. Eu já venho falando aqui nas minhas aulas, nas minhas lives, nos meus vídeos abertos, nas minhas aulas fechadas, mas eu vou trazer isso para vocês. Só de tomar um pouquinho de água, o tempo está seco, né? Então, é importante eu me lembrar disso, porque daí eu consigo construir uma fala diferente. Eu abro esse triângulo, eu abro ele, e com isso eu dou espaço para que a pessoa se expresse e não impor a minha condição, o meu conhecimento. Eu não preciso impor. Eu posso até ajudar a pessoa, eu posso até construir junto com a pessoa. E aí eu posso até fazer perguntas. Então, eu posso perguntar: como que é isso que você está expressando? O que é exatamente isso que você está trazendo? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Visto de lado, né? Eu vou pegar um vagão de trem como exemplo, um desenho, né? Visto de lado, ele é nesse formato. Visto de trás, ele é um cubo, um quadrado. E visto de cima, eu não vejo esses degraus aqui. Ele é diferente. Então, quantos caixotes eles estão carregando? Como funciona isso? Aqui eu daria uma resposta diferente do que eu daria aqui, diferente do que eu daria aqui. Então, quando eu me coloco à disposição, quando eu me abro, eu pergunto, eu faço perguntas. Me explica melhor do que você está falando, em que situação isso ocorre. Dessa forma, eu aproximo, eu acolho, eu compreendo. E a compreensão, ela traz amplitude, inclusive para mim, porque de repente, algum ponto de vivência dessa pessoa, de experiência dessa pessoa, eu nunca tinha observado, ouvido e até vivenciado. Então, eu passo a ampliar e me dá oportunidades de buscar em livros, em enciclopédias, em pesquisas científicas até, se há possibilidade de se fazer diferente. Por que isso acontece? E assim, e quem que ampliou? Quem que ganhou? Eu. E o que eu fiz? Movimentei o meio. Então, se eu começo a observar isso, no convívio entre pessoas, entre humanos, porque humanos somos, há trocas. Eu vim com um pensamento, essa pessoa veio com outro, no nosso caminho trocamos e eu aprendo algo e essa pessoa aprende algo, e dessa forma seguimos nossas vidas com maior possibilidades, com maior conhecimento, com maiores experiências, e melhor, eu aprendo sem ter passado pela experiência, porque muitos passam pela experiência da dor para poder ter a ampliação das ideias. E eu, só na troca de convívio, de me abrir para ouvir o outro,
e compreender, ter essa sabedoria, que não sou eu que trago toda a verdade, que eu tenho tudo dentro de mim, então eu amplio. Porque lá dentro, vamos comparar com uma semente de uma planta. Para aquela planta existir, aquela planta, opa, não estou conseguindo apontar, para essa planta existir, o que aconteceu? Ela saiu de uma semente, ela brotou. Então, dentro daquela semente tem tudo, todo conhecimento, tudo para essa planta se tornar o que ela é. Então, a minha célula, quando o meu corpo foi formado dentro do útero da minha mãe, que foi o óvulo com o espermatozoide, ali tinha todas as informações para eu me tornar o que eu sou. E aí, quando estou vivendo a vida como ela é, eu posso ir trazendo memórias, ampliando ideias e conhecimentos através do convívio, da troca com os outros. E é isso que é a magia de viver a vida. E nós não atentamos a isso, porque nós ficamos presos a concorrer. Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você, eu tenho mais diploma do que você. E ao invés de olhar comigo mesma, eu estou com mais conhecimento do que eu estava ontem. Eu tenho mais articulação hoje do que eu tinha antes. Então, esse é o ponto. Isso que é importante. E aí eu consigo ouvir, eu reajo menos. A reação, ela é reativa, ela fecha. E aí, quando eu saio fazendo afirmações, e onde eu vejo muito isso, pessoas que têm muito conhecimento, muitos pesquisadores, eles fecham, muitos religiosos, pessoas que frequentam algumas religiões, única religião. Então, ela fecha, ela dá o que eu chamo de checkmate, checkmate, checkmate. A conversa vive assim, checkmate, checkmate, checkmate. Não é assim? A pessoa, ela fecha, ela não dá abertura, ela não ouve, ela não percebe o quanto ela é seguidora, o quanto ela é dogmática, o quanto ela está fechada, que ela não se abre para um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova possibilidade. E quando a gente fala de empatia, a gente tem que abrir. É muito importante a gente abrir, a gente se ouvir e a gente ouvir o próximo. Quando a pessoa te fala, eu falo isso nas minhas mediações. Então, tem duas pessoas, não deu acordo, e eu falo, vocês podem continuar conversando entre hoje e a data da audiência com o juiz, vocês têm uma coisa chamada tempo. O tempo de maturação, o tempo da semente brotar. E aí há a possibilidade de pensar. Então, se a empresa te ligar fazendo uma proposta, ouça, apenas ouça, diga: estou ouvindo, vou anotar o que você está me propondo. Você pode repetir? Qual o seu nome? Qual o seu telefone? Anote a proposta. Eu vou pensar. Você pode me ligar amanhã? Eu posso te retornar amanhã? Você sai, desliga aquele telefonema, pensa, faz conta, escreve, telefona para alguém, troca uma ideia, amplie o que foi dito. E aí você retorna dizendo: sim, eu quero acordo, vamos reduzir o que acertamos a um termo de acordo, vamos chamar a mediadora de novo, né? Vamos chamar a Sandrili, a mediadora, para redigir esse termo de acordo e pedir a mediação, ou não. Você é livre e você pode dizer não. E aí segue o curso com o juiz, né? O processo, né? O curso do processo com o juiz, e nesse caso ele decide. Então, para você começar a transformar
os seus questionamentos que chegam até você e os seus próprios questionamentos em comunicação assertiva através da empatia, é necessário seguir esses pontos, porque eu já passei por isso. Eu já percorri tudo isso comigo mesma. Mas isso não me dá é, a, a, a forma, o direito de dizer para você que eu sou perfeita e que eu não cometo erros. Então, vocês lembram que eu disse várias vezes em vários vídeos que nós vivemos num planeta que ele exerce uma força em nós, que ele é dual, Sol, Lua, dia, noite, homem, mulher. Então, ele força, ele coloca essa força planetária em nós. Da mesma forma que o Sol, ele dá a vitamina D para nós, a fotossíntese. Então, o nosso tipo de vida não vive sem o Sol. E a Lua, ela exerce a força da maré, dentre outras forças que ela exerce sobre a gente. Então, se eu entendo isso, eu consigo sair disso. Basta não reagir. A pessoa falou, não reage. Lembre-se também que às vezes a pessoa está falando porque é o que ela tem dentro. Lembra das caixinhas dos automáticos que eu fiz o exemplo aqui do cubo? Então, a sua caixinha do cubo, né? Ele é branco com pontinho preto. A caixinha da pessoa é gritar. A caixinha da pessoa é chorar. A caixinha que a pessoa tem é não reagir, é silenciar. Porque o registro que ela colocou automaticamente no cérebro e a caixinha que ficou registrada lá, que ela solta automaticamente, sem perceber que ela está no automático, foram os fatos da vida dela. O que aconteceu na vida dela? Que ela registrou que toda vez que acontecer isso, ela tem que reagir dessa forma. Então, quando acontece isso? Lá na primeira infância. Eu vou dar um exemplo. Um menino de 2 anos viu um menino de 8 anos jogando bola. Ele vê aquela bola colorida, bonita, e ele vai lá pegar a bola do menino que está jogando, maior. O menino maior não recebeu nenhum treinamento, nenhuma informação. Então, ele reage, é um instinto do animal, porque nós somos animais. E aí o que acontece? Ele reage, retira a bola, empurra, sai para lá, a bola é minha. Não registrou. Um menino de 2 anos, no outro dia, vai com outro menino que agora tem 12 anos. Então, ele vai lá pegar a bola, porque ele também quer brincar, é um instinto dele. Esse de 12 anos empurra ele, derruba e ele se machuca, arranha o joelho dele. Então, ele vai registrando que toda vez que ele quer pegar a bola do outro, ele se machuca. Ele recebe a negativa, é o não. É aquela história do macaquinho. Eu vou gravar em outro vídeo, eu vou gravar outra aula com a história do macaquinho, eu vou trazer para vocês o vídeo. Como é que se registra, como é que faz esse automático. Então, a partir desse ponto, esse menino de 2 anos, ele vai crescendo, e o que acontece com ele? Ele não quer bola. Aí ele fica adulto e ele diz assim: não gosto nenhum jogo de bola, não gosto de bola, porque ele tem um registro que machuca. Então, ele registrou que isso não é bom para ele. E assim são com todas as coisas que temos na nossa vida: o aprendizado, a leitura, a comunicação. Então, a pessoa solta uma palavra porque a necessidade dele não foi atendida. Então, vamos voltar no exemplo do menino de 2 anos. A necessidade dele de brincar com a bola, de conhecer a bola, de tocar a textura da bola, não foi atendida. Então, ele reage. E nós somos uma caixa de reação. Então, ele reage
não quer o contato, ele diz que não gosta, mas ele não entende que aquilo foi um registro feito na primeira infância. E, normalmente, nem os pais, nem os professores, nem o juiz, nem ninguém entende, porque nós não paramos para pensar, nós não estudamos isso, nós não trocamos essas informações. Então, eu trago nesse curso de empatia, eu trago para você essa nova reflexão e essa nova possibilidade de se comunicar, transformar. Eu ajudo você a transformar os questionamentos em comunicação assertiva através da empatia, porque eu fui buscar isso para mim. E aí eu comecei a ter mais leveza quando eu entendo a minha necessidade não foi atendida. Então, eu vou buscar de outra forma atender a minha necessidade. Então, aquele menino de 2 anos, pequeno, se ele já tivesse o cérebro formado e autonomia, como ele poderia resolver a necessidade dele, gente? Escrevam aqui no chat, vai lá. Escrevam aqui, me sigam nas redes sociais, @Sandreli Mediadora, né? Então, mediação e constelação. Eu estou lá no Facebook, eu estou lá no Instagram, eu estou lá no TikTok, eu estou aqui no YouTube. Então, me sigam, me prestigiem, me ajudem. Cliquem aí no curtir, cliquem aí no positivo, porque assim eu me incentivo, eu tenho essa troca, é retro, a gente troca, e vocês me impulsionam para que eu vá estudar mais e traga mais conhecimento para vocês. Então, voltando, como esse menino de 2 anos poderia resolver se ele já fosse um adulto? Ele poderia ir numa loja e comprar uma bola e perguntar para o vendedor: posso pôr a mão? Como que é a textura? A hora de jogar a bola, ela é leve? Ela é suave? Ou ela machuca a mão? Então, assim, ele teria a necessidade dele atendida, e desta forma, certamente, quando ele estivesse em contato com outra criança de 2 anos, com essa necessidade, ele iria conseguir acolher. Ele acolhe, ouve, ensina, permite. Agora, nós estamos num vício de linguagem, numa vida reta, automática, que a gente deixa o cérebro ir processando automaticamente. Então, vamos fazer outro comparativo. E hoje já existem carros automáticos, né? Automatizados, desculpem, tá? Queria falar uma coisa, falei outra. Automatizados. Então, você faz uma programação e ele te leva até aquele local, correto? Porém, você deixou no automático, mas você poderia fazer diferente. A mesma coisa o cérebro. Você deixou ele rolar no automático. Então, qual é a sua vida? Que vida você está levando se tudo está automatizado aí no seu cérebro? Querem outro exemplo? Você já foi em cidades que tem aqueles cavalos, que é turístico, que você monta no cavalo e você quer ir para um lado e o cavalo só vai naquela trilha, ele só segue aquilo, porque ele está com aquele caminho automatizado no cérebro dele. Ele só faz aquilo. Quantos anos você tem? Você vai passar uma vida dessa forma? Ou você quer ter domínio do seu corpo? Ou você vai mandar no seu corpo? Vamos melhorar a pergunta? Quem manda em você? Quem manda em você? Você já parou para pensar? Quem manda em você? Seu estômago? Ele fala mais forte do que o seu cérebro? Ou o seu cérebro que está falando para o seu estômago que é hora de comer? Então, vamos além. E além do cérebro, o que que você tem? A maioria das religiões, não é 100%,
Ela diz de um espírito. Alguns falam alma. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é meu propósito aqui. O que eu quero é que vocês entendam que tem algo mais, como eu já andei falando para você. As ideias estão onde? Segundo o Jung, segundo o Freud, elas estão passando, elas estão por aqui. Então, e onde está seu espírito? Então, quem manda em você é seu estômago? É esse automático? Eu vou pôr até de novo o símbolo do cérebro para vocês poderem registrar bem o que eu estou falando. Então, quem manda em você? Essas caixinhas aqui, que estão aqui dentro do seu cérebro, é o automático do seu cérebro que você registrou como exemplo da empatia que eu acabei, da bola que eu acabei de falar. Por isso que você não se abre para a empatia? Ou são as ideias que estão passando por aqui, estão circulando, e você está criando novos pensamentos. E aí, você está afirmando, você está vivendo numa afirmação constante, onde você diz: aqui eu tenho 9 caixotes, e você bate nessa tecla e briga por isso, ou você está se abrindo e falando: deixa eu entender, você está se referindo ao quê? Eu conheço isso, minha experiência foi tal. Eu vivi com essa experiência. Então, por aqui, olha, nem vejo as rodas do trem. Por aqui, eu diria que tem 2 rodas. Por aqui, eu diria que tem quantas rodas? 2, 4. Ou eu, por experiência, digo que tem do outro lado e falo que tem 8. Então, é sobre isso, gente. Para mudar, eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que trabalhar a empatia comigo mesma. Quando eu acolho as minhas necessidades e eu percebo e eu vou resolver as minhas necessidades, os meus sentimentos começam a ficar mais leves. Quando os meus sentimentos ficam mais leves, eu consigo acolher o outro. E eu não levo para o pessoal. Porque o que a pessoa disse é dela, pertence a ela. Então, vamos de novo. Outro exemplo. O que eu tenho aqui dentro, olha, não posso virar muito, né? Água. Então, só pode transbordar água. Quando eu viro aqui, ó, o que saiu daqui? Água. Poderia ter saído outra coisa? Não. Então, do que é que está cheio a sua caixinha, seu cérebro? Isso é procedimento cerebral. Quem estuda isso? A medicina, psicologia, psicopedagogia, estuda. Porém, muitas vezes é tão rápido, é nota, tem que ir, prova, é isso, aquilo, é tudo tão rápido que eu esqueço de pensar de forma ampliada, como eu estou trazendo aqui para você. Então, muito importante lembrar de tudo isso, porque eu ajudo a transformar questionamentos em comunicação assertiva através da empatia. Então, eu tenho meu curso, e você pode estar adquirindo esse curso, e você pode estar me seguindo nas redes sociais. Vem comigo, sempre eu vou estar trazendo uma forma de ampliar os nossos pensamentos. E com seus questionamentos aqui no chat, eu vou buscar maior conhecimento e vou estudar, vou aprofundar para poder trazer uma fala reflexiva para mim e para você.